Meus amigos, o Sport pipocou mais uma vez. Exatamente, meus amigos. Levar gol no último lance do jogo, levar o gol de empate no último lance do jogo, isso pra mim é ridículo, tá? É ridículo. O que vem sendo feito dentro do Sport é um time totalmente pipoqueiro. E eu já decidi, tá? Eu já tô muito tranquilo, eu não vou me estressar com esse time mais. A minha decisão é, esse time do Sport ou sobe em primeiro ou segundo lugar, tá certo? Já que já vai direto, ou vai dar mais pipocada no mata-mata. Esse time do Sport aí é a cara do treinador, é a cara do desastre. Porque assim, não existe, tá? Não existe o time, tá? Pipocou mais uma vez, jogou ridiculamente ridículo. A palavra é essa, não jogou nada, o Sport não jogou nada no primeiro tempo, achou um gol, tá? Time totalmente desorganizado, os mesmos erros de sempre. Começa o jogo, o Sport entra com o time errado, vou trazer a escalação para vocês aqui, mas eu já digo logo, entrar com o Iago Felipe é uma perca de tempo. O nosso treinador, você gosta ou não, não é um treinador para treinar o Sport precisa já procurar um treinador. Pode você gostar de Márcio Goiano ou não, Jackson, mas o time não foi culpa de Márcio Goiano levar um gol no último minuto, mas é culpa de Márcio Goiano o time só jogar por uma bola, tá? O Sport joga contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense no primeiro tempo teve várias chances, tá? É o 13º colocado e teve várias chances de abrir o placar, só que os caras são ruins. Então quando pega um time um pouco mais qualificado, vai lá e faz o gol. E ele sempre, tá? Márcio Goiano sempre quer encontrar uma vaguinha pros jogadores dele. A realidade é essa. Eu venho trazendo para vocês aqui durante a semana toda. Tem os 4 caras ali que Márcio Goiano é a liderança para Márcio Goiano. Benevenuto, que aí tudo bem, é o capitão do Sport. Aí vem o lateral esquerdo, ele não tira Felipinho, o Felipinho não marca ninguém, sobrecarregando o zagueiro ali, Zé Marcos, que é fraco também, mas sobrecarregando o Zé Marcos. Aí ele encaixa Depena no jogo, foi lá e conseguiu encaixar Depena mais uma vez no jogo, não é jogo para Depena. O Sport, quando Depena entra em campo, o Sport só faz perder, cai de produção. E ele conseguiu a vaga de Iago Felipe, para você ter uma ideia como ele é tão babão de Iago Felipe, que ele terminou com o Iago Felipe como lateral direito. Iago Felipe, ele terminou com os 4 dele, pô, que é Benevenuto, Felipinho, Iago Felipe e Depena. Os 4 caras que eu venho trazendo para vocês, que ele tem medo, ele quer encontrar um caminho para os caras de todo jeito. E sempre tirando os melhores. Um aborto da bexiga, o time não tem uma transição de saída de jogo, o time, todas as bolas que o Atlético Goianiense quisesse dar uma pressão no Sport, eles davam uma pressão no Sport, ou tirava no último lance ali a bola rebatida, ou os caras perdiam o gol debaixo da barra. Eu tô falando do Atlético Goianiense, tá? E o Sport, mais uma vez, não conseguiu jogar. E é o que eu digo, e é o que eu venho dizendo aqui. O Sport é um time que ele tem medo da torcida. Chega dentro de casa, o time do Sport é pipoqueiro. Mais um empate dentro de casa contra o Atlético Goianiense. Como é que um time desse quer subir? Como é que um time desse pipoca para Vila Nova? O outro jogo passado agora, fora de casa, pipocou também, pipocou pro Avaí dentro de casa, o último lance, com o Iago Felipe sendo lateral direito do Sport, foi lá, pipocou, levou o gol do Avaí, tudo dentro de casa. O Sport tá melhor jogando fora de casa do que dentro de casa. Mas tá jogando melhor porque de vez em quando tem um Barleta. Quando o Barleta não vai bem, o Sport não vai bem. Então assim, esse time de Márcio Goiano chegou no teto, que eu venho trazendo para vocês aqui. Será que esse time chegou no teto? Chegou no teto, é um time pipoqueiro. A gente precisa ter uma mudança. Tá certo? Eu não quero saber, porque a turma falou muito quando eu trago aqui. Poxa, era bom Souza só sabe atacar e não sabe marcar. Márcio Goiano é pior do que Souza, que Márcio Goiano não tem um esquema tático de ataque e não tem um esquema tático de defesa. E digo mais, tá? O nosso batedor de falta oficial, que acabou sendo hoje, que eu vi hoje, é Iago Felipe. Isso mesmo, Iago Felipe estava batendo falta da entrada da área, porque é um das lideranças de Márcio Goiano. Então assim, não existe. Se o time do Sport quer subir, se o time do Sport pensa em alguma coisa, tá certo? Pensa em algo grande, a gente precisa de um treinador que tenha uma mentalidade grande. Não um treinador que pipoqueiro, que é um treinador que não bota o melhor jogador que ele tem. Hoje, mais uma vez,
demorou, passou dos 30 minutos do segundo tempo para poder ele colocar o melhor jogador que o Sport tem, que é Fábio Matheus. Então ele colocou ali no meio campo, tá? Ele colocou o Fábio Matheus, deu um equilíbrio muito bom no jogo. Mas só que ele deixou o cara muito tempo ali no banco para botar Iago Felipe. E sempre... Não, é um time que não é copeiro, não é aquele time que chega ali, pô, a gente tá aqui, 45 segundos do tempo, cai goleiro, cai alguém, amarra a bola, não tem isso, porque isso é uma característica que tem que passar, é o nosso treinador, e a gente tem um treinador muito fraco. Eu gosto de Márcio Goiano, mas a gente tem que ser realista, tá? E eu não vou me estressar não, eu não vou me estressar com o Sport, já me estressando, tá? Mas assim, eu não vou me estressar, porque é um time que, se não mudar esse DNA, vai ser um time que a gente vai chegar ali no mata-mata, ficamos em sexto, em quarto, em quinto. Chegar no mata-mata, esse time de hoje não sobe. É um time que totalmente é um time pipoqueiro, que leva um gol no último minuto de escanteio, é um time totalmente pipoqueiro. O Sport vem pipocando faz tempo. É jogo contra o Atlético, vai lá e leva um gol de empate, é jogo contra o CRB, apanhando o CRB em casa, último lance do jogo contra o Avaí, como eu disse a vocês, e leva mais um gol. E hoje, contra o Atlético Goianiense, os caras foram lá, o mínimo de pressão que fizeram, fazem gol no Sport. E eu volto a dizer aqui, é um time que não tem esquema tático, tá certo? O jogo é joga em Barleta e Perotti, que vai fazer alguma coisa, e Filipinho com a Aventura, mas a gente não vê uma transição, a gente não vê o time evoluindo, é o mesmo time de sempre. É isso aí. Querem continuar com o Márcio Goiano? Beleza. Agora, pra mim, eu traria um treinador de nome, tá? Eu não traria, de nome assim, um treinador que joga pra cima. Se for atrás de Mozart, Dalpozo, nem fim, tá? Ou tu vai atrás de treinador Rochedo, tá certo? Que vai botar o time pra jogar, ou é melhor desistir. Porque esse time do Sport é um time pipoqueiro. É o campeonato brasileiro da Série B mais fácil que eu já vi, e o Sport tá pipocando, beleza? Mas bora lá aqui rapidamente, tá? Que eu não vou me estressar com esse time do Sport, pra escalação do Sport, pra você ver que a gente acertou mais uma vez aqui a escalação completa do Sport que eu trouxe pra vocês ontem, tá? A gente foi com o Thiago Couto, Augusto Pulso na lateral direita. A zaga, a gente foi com Benevenuto e Zé Marcos. Zé Marcos não é zagueiro pro Sport, apesar que nem comprometeu assim, tá bom? O time hoje, mas Zé Marcos não é zagueiro pro Sport. Lateral esquerdo, Felipinho, que não marca ninguém. O nosso lateral esquerdo tem que ser Edson Lucas. Eu já venho falando isso aqui faz tempo, mas ser o Márcio Goiano é muito teimoso, porque a gente precisa ser mais consolidado ali, ter uma marcação melhor. Qualquer time meia boca dá uma pressão no Sport. O Atlético Goianiense pressionou muito o Sport no primeiro tempo. Foi melhor do que o Sport. O Sport achou um gol, mas o Atlético Goianiense pressionou muito. Que tem um jogador até Giovani ali, que estava tirando onda, que jogou no Santa Cruz, para você ter uma ideia de como a defesa do Sport é frágil, o esquema defensivo do Sport é frágil, tá? Aí a gente foi ali com o primeiro volante, Zé Lucas, até aí tudo bem. Aí ele vem inventar, colocar Iago Felipe, que não faz nada. Iago Felipe não marca, o Iago Felipe não faz uma finalização, é o nosso batedor de falta. Então assim, ridículo, tá certo? Que a falta nem passa da barreira, e no lugar, pra mim, como eu já disse a vocês, no lugar tanto de Zé Marcos tem que ser Marcelo Aju, e no lugar de Iago Felipe tem que ser Fábio Matheus. Mais uma vez entrou no segundo tempo e dominou o meio campo. Sofreu 2 faltas, o jogador que aparece, tira o ritmo de jogo, dá o ritmo de jogo, e é um cara bom de marcação. E ele, infelizmente, no caso, na cabeça de Márcio Goiano, Fábio Matheus é banco, tá? A gente foi com o Iago Felipe. Do lado direito, o Barleta, que só joga a bola para Barleta resolver. Barleta dribla 1, 2, 3, 4, e toca a bola, mas os caras não fazem nada. Só tem Barleta nesse time, Perotti. Aí a gente foi aí do outro lado, do lado esquerdo. A gente foi com o Yuri Castilho. Aí ele vai lá, tira Yuri Castilho, em vez dele fazer a dobradinha que a gente fala, ó, tira o Yuri Castilho, que não jogou nada, tá? Yuri Castilho não tá jogando nada. Yuri Castilho, pra mim, eu já venho dizendo também pra vocês, tem que jogar como centroavante. Tira Yuri Castilho, aí ele vai lá e coloca Depena, pô. Assim, não dá. Me ajuda ele a ajudar, esse não é o time do Sport. Tinha que fazer aquela dupla ali, joga Felipinho pro ataque, ali na ponta esquerda, que é um cara que pelo menos sabe fazer um cruzamento. Depena, quando entra em campo, não faz nada. Depena não sabe bater falta, Depena não sabe bater escanteio. Mas é só mais um cara que é da liderança de Márcio Goiano. Aí a gente colocaria ali na zaga Edson Lucas, ficaria mais sólido, tá certo? Pra mim, o time do Sport teria que ser esse.
Mas, e aí o centroavante a gente foi com o Peralta. Mas na cabeça de Márcio Goiano, o time é totalmente estranho, tá? Ainda ele tirou, foi chamado de burro hoje. Márcio Goiano foi chamado de burro pela torcida do Sport para você ver o nível, tá certo? Para quem não assistiu ficar sabendo, para você ver o nível da situação do Sport. Aí eu digo, a turma de Jackson, o público foi muito baixo. Eu não sei quanto foi o público, tá? Mas até iniciar o jogo foi de 10 mil. Então, se chegou em 10 mil foi muito. Porque tem muito check-in e a turma não vai. Tava dizendo que era, que foi vendido 10 mil ingressos. Só que é muito difícil ter isso. E no próximo jogo, a turma não vai de novo, porque o time é pipoqueiro. O cara sair no jogo, numa quinta-feira, pro jogo do Sport, para ver o time levar o gol mais uma vez no último minuto, ver o treinador fazendo modificações erradas, o cara não vai para campo. O cara não vai porque, assim, perdeu mais uma vez a chance de ir para a liderança. Vai de 1 em 1 ponto. E 1 em 1 ponto, que onde vai chegar esse time de Márcio Goiano. Mas para mim, tá certo? Se eu fosse a diretoria do Sport, eu aproveitaria para ir já pro mercado atrás de um treinador, tá certo? Para mim, o treinador específico, pode me xingar aí, que eu sei que vocês não gostam dele, mas o treinador, se for para levar o time para cima e fazer alguma coisa, é Mariano Souza. Tem que ir atrás de Mariano Souza. Eu não iria atrás de Moza, não iria atrás de Dalpozo, porque esse time do Sport está muito redondo no ataque ali. O que precisa é pelo menos ajustar pouca coisa e botar os jogadores certos, tá? E isso não, Márcio Goiano não está fazendo, beleza? Mas, meus amigos, é isso. O Sport pipocou mais uma vez. Márcio Goiano escalou errado, mexeu errado, foi chamado de burro. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários se vocês continuariam com o Márcio Goiano ou não. Só lembrando, tá? Esse é o teto do Sport. É disso pra pior. Beleza? Tamo junto e até a próxima.